Olá, que prazer ter vocês mais uma vez aqui no meu programa Bússola da Vida, né? Um programa que eu faço com muito carinho para vocês, para explicar um pouco sobre o processo do autoconhecimento através de técnicas como, por exemplo, a espiritualidade, a numerologia cabalística, né? Bom, eu estou dando uma continuidade a alguns assuntos para mostrar, para quem não conhece, o que é a numerologia cabalística feita por um cabalista. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque existem aí vários numerólogos fazendo mapas. E o que está acontecendo? Muitas pessoas estão entrando em contato comigo desesperadas porque a vida parou, a vida travou e ela não sabe por quê. E quem não conhece muito dessa técnica, né, por uma ignorância no sentido de não conhecer, tá? Acaba falando o que não sabe. Ah, porque você mexeu com coisas que Deus não gosta, porque você mexeu com coisas que a religião reprova. Bom, primeiramente vamos colocar os pingos em cima dos is. Eu sou formado também em teologia. Eu estudo Kabbalah e a Kabbalah existem duas vertentes. Existe a vertente esotérica, existe a vertente historicista. Qual é a diferença entre as duas? A que eu sigo é a historicista. É aquela que está ligada com as escrituras sagradas, explicando de uma forma mais lúdica as leis ali colocadas nas escrituras sagradas. Por exemplo, a numerologia cabalística, ela nasceu na época que o povo judeu estava cativo em Babilônia, né? Naquela época em que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Então ali se misturaram algumas técnicas, as técnicas dos babilônios com as técnicas dos hebreus, do povo judeu, né? Então o que acontece? Dali surge, analisando o número, a energia numérica de alguns textos do livro do Êxodo, a frequência numerológica cabalística. Tá? Então, não cabe aqui dar uma aula de numerologia cabalística para vocês, né? Mas ela nasceu ali, né? Então, ela nasce, né, com o povo judeu cativo na Babilônia. Tá? Então, é ali que ela nasce, nesse momento. E claro, durante muitos anos, diria muitos séculos, né, isso ficou restrito ao povo judeu. Tá? Então utilizava-se algumas técnicas, as letras. Você pode ver que a própria letra do hebraico antigo é uma letra toda desenhada, porque ali tem toda uma energia. Quem entende um pouco de radiestesia, radiônica, sabe o que eu estou querendo dizer, né? As figuras podem emitir energias. Energia positiva e energia negativa. E como que nós representamos uma energia? Através do número. Então, isso é numerologia. Tá? Então, não tem nada de adivinhatória. A numerologia cabalística, ela não é adivinhatória, ela não é um oráculo, né? Ah, vai mostrar o teu futuro. Não, ela vai determinar um caminho possível, né? Dentro da sua energia, qual é o melhor caminho que você poderia seguir. Ou seja, é como se fosse uma sintonia de rádio. Então vamos supor, eu quero ouvir uma estação que da onde eu tenho um programa também de rádio, na Rádio Cidade Jundiaí. 730M. Então, para que eu consiga conectar com essa rádio, eu preciso ter uma frequência, ajustar a frequência para 730M. Quando eu faço esse ajuste de frequência, eu consigo o meu objetivo. Qual é o objetivo? Ouvir a rádio. Tá? Então, o que a numerologia faz? Ela mostra através do seu nome, que não é coincidência, né? Da data que você nasceu, do dia que você nasceu, qual é a frequência que tem ali, e dentro dessa frequência que está estabelecida com o seu nome, né, com a data do seu nascimento, qual é o melhor caminho de vida para você.
Lembrando que você sempre tem um livre-arbítrio. Você pode falar, pô, mas eu quero ir para lá. Tá tudo certo. A questão é, quando você não está dentro da frequência harmônica, você começa a ter ruídos, você começa a ouvir a rádio com muito ruído, né? O que são esses ruídos traduzindo para a nossa vida? São os problemas, são as dificuldades, aquilo que você tenta e não dá resultado, né? Insiste e não dá resultado. Por quê? Você está insistindo num caminho, mas toda a tua frequência energética está te direcionando para um outro caminho. Então, conhecer esse caminho, né? Perdão, conhecer esse caminho ajuda você a não passar por muitos obstáculos na vida ou contornar os obstáculos, né, de uma forma muito mais profícua, muito mais tranquila. Esse é o objetivo da numerologia cabalística, né? Não é adivinhar futuro, né? Como eu tenho uma pessoa que eu esqueci o nome agora, escreveu assim: Deus, Jesus Cristo já nos ensinou tudo. Ensinou, é verdade, é um grande mestre, né? O nosso rei. Agora, a questão é, você está praticando? Você está conseguindo todos os resultados que você quer na sua vida? Se você está, ótimo, parabéns. Muita gente não está. Então o que acontece? A numerologia cabalística, além das escrituras sagradas, ela também é uma ferramenta de apoio, de autoconhecimento e, consequentemente, uma ferramenta de autodesenvolvimento. É o seu manual de vida. Por isso que eu chamo, o programa é Bússola da Vida. Porque a bússola ela vai indicar o caminho. É isso que o mapa numerológico cabalístico faz. Ele indica com extrema precisão de 90 anos, o caminho da tua vida. E isso vai fazer com que você enxergue muitos problemas que você passaria e provavelmente não saberia por que você está passando, como uma informação privilegiada. E quando você tem a possibilidade de ter essa informação de possíveis problemas de uma forma privilegiada, o que você faz? Você trabalha essas questões antes, não é verdade? É isso que acontece quando você tem o mapa numerológico cabalístico. Então, eu sou formado em teologia, não tem nada de errado com a numerologia cabalística. Infelizmente, alguns numerólogos, né, que não seguem as escrituras sagradas interpretam de uma forma diferente. Bom, não é novidade para ninguém que luz e sombra caminham juntas, né? Você só tem que ter a noção de se você está conectado com a luz ou com a sombra, né? O grande problema da sombra, o grande problema do inimigo é que ele mistura verdades com mentiras e isso causa confusão. Quando você está conectado com Deus, quando você está conectado com o seu Espírito Santo, quando você está conectado com a verdade, o seu sentimento vai dizer isso é bom ou não. Então eu costumo dizer, segue o seu sentimento, segue a sua intuição, faça a oração para Deus, né, para Jesus, e segue a tua intuição. Mas a numerologia cabalística ela não tem um fator de desviar a pessoa dos ensinos de Deus. Muito pelo contrário, ela nasce dentro das escrituras sagradas para apoiar você no seu desenvolvimento psíquico, mental e espiritual. Quando você tem um desenvolvimento psíquico, mental, você tem um controle maior das suas emoções. Quando você tem um controle maior das suas emoções, você toma decisões mais assertivas. Você evita doenças psicossomáticas, como câncer, artrite, doenças de autoimune. Essas doenças você passa a evitar. Por quê? Porque você tem um autodomínio de você. A grande questão, né, que a numerologia cabalística ela vem trazer para você é quem é você. Se eu não sei direito quem eu sou, se eu estou vivendo o ego, ou como nós dizemos em psicanálise, porque eu sou formado em psicanálise também, atuo como psicanalista, as máscaras, né? A máscara que eu utilizo no meu trabalho, para me relacionar no trabalho, a máscara que eu utilizo para me relacionar com a minha família, a máscara que eu utilizo para relacionar com os meus amigos, essas máscaras, né, que o ego forma, né, traz para nós como um fator de autodefesa, né?
para que a gente não venha a sofrer coisas lá do passado. Não vou entrar nessa questão agora, porque aí está adentrando na psicanálise, nós vamos ter um momento para isso. A numerologia cabalística ela vem mostrar para você, na essência, quem é você sem o ego, sem essas máscaras que a gente acaba utilizando para não sofrer, né? Consciente ou inconscientemente, tá? Então, quando nós começamos a trabalhar a numerologia cabalística, nós começamos a utilizar uma ferramenta espiritual para modelar a parte emocional e, consequentemente, nós começamos também a tomar decisões mais assertivas. A nossa vida física agradece, o nosso corpo agradece, as pessoas ao nosso redor agradecem, os resultados da sua vida financeira, emocional, de saúde agradecem, né? Então, o mapa ele vem trazer uma gama de informações para vocês terem uma ideia. A gente está falando do mapa que tem praticamente 60 eu cheguei a fazer mapa de até 95 páginas, tá? Por quê? Ali tem uma série de informações que nós vamos trabalhando, nós vamos passando para as pessoas, e as pessoas vão começando a compreender melhor o que está acontecendo nela e na vida dela. Bom, agora resgatando aquilo que eu havia falado. Por que muitas pessoas, né, estão chocadas com o mapa numerológico cabalístico? E não só com o mapa numerológico cabalístico, tá? Com outras numerologias também, né? Por quê? Porque o mapa ele pode te conectar com alguns problemas da sua infância. Quando ele mostra alguns problemas, você fala assim, puxa vida, isso aconteceu lá. Ou seja, eu crio um gatilho, eu posso criar um gatilho através de uma informação que faz com que eu volte lá e eu fico preso na dor. E isso não é bom. Por isso que eu falo para todas as pessoas, tomem um cuidado quando eu faço, porque eu também faço formação de numerologia cabalística. Eu tomo um cuidado porque a pessoa saia preparada para lidar com uma outra pessoa do outro lado. Por quê? Você está lidando com vidas. Eu não posso negligenciar essa informação. Então, quando eu conecto você com a dor, toda a sua vida trava. Por quê? Porque você está conectado com o negativo. Você está conectado com a dor, com o trauma, com a crença. E aquilo traz toda uma questão emocional que embasa todas as decisões da sua vida. Aí você não anda mais na sua vida pessoal, você não anda mais na sua vida profissional. Aquilo que estava indo bem começa a regredir. Não é o mapa, é quem fez o mapa para você, muitas vezes, né? Por quê? Porque eu tenho que mostrar o que é o mapa para você, o que é aquela informação e como sair daquela informação. Porque o mapa também dá essa característica, só que às vezes de uma forma não muito clara. Por isso que é importante ter a informação do mapa numerológico cabalístico. Por exemplo, quando a gente vai falar de lições kármicas e dívidas kármicas. Bom, eu não sou reencarnacionista. Aqui eu respeito todas as crenças e todas as religiões. Eu não sou reencarnacionista. Tá? Então, quando a gente vai falar de dívidas kármicas, alguém pode estar dizendo assim, você está dizendo que é uma dívida que eu paguei na vida passada? Não. É uma dívida de alguém da sua família que ficou, e isso foi excluído de alguma forma, ou de alguma forma não foi tratado. Então, pelo campo morfogenético explicado dentro das constelações familiares, isso vem até você nesse momento. O porquê? Não dá para explicar o porquê, a gente não tem todos os porquês, né? Mas que o campo morfogenético ele existe porque o Rupert Sheldrake já comprovou isso, né? Então, essa informação vem para você para que você pague para a sua ancestralidade. Então, quando você pega o mapa numerológico cabalístico, entende essa informação, trabalha dessa forma essa informação, o que você tem? Você tem um resgate, não só seu, mas você também tem um resgate de toda a sua ancestralidade, entende? Às vezes você pode se conectar com uma dor e você não sabe por quê. Você pega o mapa e fala, puxa vida, é exatamente isso que eu estou passando, e agora? O que eu faço com isso? Entende? Essa é a grande questão. O que eu faço com isso? Eu informo o que é que você faz com isso. Porque senão você fica preso na dor, aí a tua vida te trava e você não anda.
Não pode, né? Você tem que ter um mapa mais a informação do que é aquilo e o que fazer com aquilo, né? Como fazer aquilo. Tanto que para os meus numerólogos, agora tem uma técnica chamada coach de numerologia cabalística. Por quê? Para ensinar essa pessoa, esse numerólogo, a pegar o seu cliente, né, e fazer essa técnica funcionar na vida dele. Tá? Então, uma técnica inovadora, né, que inclusive só eu tenho no Brasil e no mundo. Eu desenvolvi essa técnica, porque eu também sou coach, dentro da numerologia cabalística. Justamente para não ficar uma pessoa perdida com o mapa. Tá? Então, se você não fez o seu mapa, eu recomendo que você faça, porque ele é uma informação para a sua vida como um todo. Espiritual, relacionamento conjugal, profissional e pessoal. Mas eu vou explicar para você o que é, quem é você, os possíveis problemas, dificuldades e possíveis oportunidades que você tem na vida e como trabalhar cada uma delas. Isso é o mais importante. Saber como trabalhar todas essas questões, os possíveis problemas e as oportunidades. Lembra? Nós somos seres duais. Luz e sombra andam juntos, né? Então, nós temos a sombra, mas também temos a luz. Vamos utilizar as ferramentas da luz para dissipar as sombras, né? Uma pessoa fez uma vez uma pergunta, assim: o mal existe? A questão é, a sombra existe? Não, a sombra não existe. Da mesma forma que o mal não existe. Você vai fazer, mas como que não existe? Eu vejo tanta maldade no mundo, né? Mas sombra é ausência de luz. Mal é ausência do bem. Então, quando você se aproxima do bem, quando você se aproxima de Deus, né, Jesus, quando você faz essa aproximação, as sombras, o mal, eles se dissipam. Tá? Então, por isso que é importante entender as questões problemáticas que às vezes o mapa traz e como trabalhar isso. Então, você entendeu agora que, por exemplo, dívidas kármicas podem estar para você nesse momento por conta da sua ancestralidade. Tá? E quando você cuida disso, a sua ancestralidade agradece, a sua vida agradece e as vidas dos seus descendentes também. Por quê? Parou aqui. Tá? E tem a lição kármica, né? Então, na numerologia cabalística a gente também tem a lição kármica. O que é a lição kármica? A lição kármica, ela já é diferente. A dívida é algo que vem dos nossos antepassados. A lição kármica é algo que nasce com você. Por quê? É uma forma, né, que Deus tem de dizer que você precisa olhar para isso para ter uma evolução psicoespiritual. Então, quando você trabalha as suas lições kármicas, você começa a trabalhar, na verdade, diretamente no seu processo evolutivo. Consegue compreender? No seu processo evolutivo. Então, é importante ter essa questão do entendimento do mapa numerológico cabalístico, ok? Então, mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, quiser fazer o seu mapa, quiser fazer uma formação de numerologia cabalística, né, ou quiser tirar as suas dúvidas, eu vou deixar o número do meu telefone com o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo no momento que você quiser. Eu sou Marcelo Pavan e o meu número de celular é 11 94 700 1502. 11 94 700 1502. Ok? Pode ligar, pode me mandar mensagem. E também tem o meu site, é tudo junto, www.marcelopavan.com.br. O Pavan com M de Maria no final. Lá tem várias informações. Você tem acesso a todas as minhas redes sociais, ao meu canal do YouTube. Se inscreve lá. O meu Instagram também. Tem todas as minhas informações no meu Instagram, no que eu faço na numerologia, no que eu faço como psicanálise, como psicoterapeuta integrativo, porque eu trabalho psicanálise junto com constelação familiar e programação neurolinguística, PNL, né? Como que todas essas ferramentas são integradas e como elas de fato podem ajudar você, como na numerologia cabalística. Hoje a gente falou um pouco sobre lições kármicas, dívidas kármicas e como o mapa pode ajudar você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado demais desse programa. Foi um prazer estar sempre aqui com vocês. E eu aguardo o contato de vocês. Um grande abraço
e até o nosso próximo programa.